Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Apocalipse. Chegamos hoje ao nosso tema 18, que é o capítulo final do nosso estudo. Nesta noite estaremos encerrando o nosso estudo do Apocalipse. Espero que tenha sido de proveito. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida com o conhecimento que nós adquirimos estudando este livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Tenho certeza de que o que nós estudamos aqui provavelmente tenha mudado o seu conceito com relação ao Apocalipse. Vamos dar início ao nosso estudo. Antes, porém, eu convido a todos que a gente possa louvar junto agora, cantando no nosso hino tema um pouquinho mais. Vamos cantar juntos, vamos louvar ao nosso Senhor. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de Para darmos início então ao nosso estudo desta noite, eu convido você a fechar os seus olhos, abaixar sua fronte, para nós pedirmos a bênção de Deus sobre o estudo desta noite.
Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, neste momento nos reunimos aqui na Tua santa presença para abrir mais uma vez a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abençoar o estudo desta noite. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que decidiu abrir o seu coração para receber as novas do Evangelho, para aprender o Apocalipse. Que o Senhor esteja com cada um, abençoando, e que o Senhor nos auxilie, Senhor, neste estudo. Que toda a verdade brote da Tua palavra e encha o nosso coração. Isso nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegamos, enfim, ao nosso 18º tema. É o nosso último tema. Estaremos encerrando o estudo do Apocalipse. E nós vamos falar hoje sobre o novo céu e a nova terra. Nós vimos nos estudos anteriores que a terra, depois do milênio, ela estaria desolada e vazia. E nós vimos que agora Deus ele nos promete um novo lar aqui nesta terra. Eu quero que você acompanhe comigo Apocalipse capítulo 21, verso 1, e nós vamos ver o que está escrito ali. O texto diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha só as informações que o primeiro verso de Apocalipse 21, eles nos dão. Nós falamos aqui que após o milênio, a terra estaria desolada e vazia. Não haverá nenhum ser humano sobre a terra. Nós vimos o texto de Jeremias. Jeremias ele viu a condição da terra após o milênio, ou durante o milênio. E ele descreveu para nós que esta terra ela estaria completamente destruída, todas as obras. Agora, nós vimos também e falamos sobre a Nova Jerusalém, que é a cidade que Jesus prometeu construir para nós. E nós vimos que após o milênio, Satanás ele seria liberto da sua prisão. E como seria a libertação de Satanás? Acontece que após o milênio, haverá a ressurreição dos ímpios. E nós vimos na Bíblia que eles serão um número tão grande que será como a areia do mar, o número dos ímpios que ressuscitarão. Agora, quando Satanás ele é liberto da sua prisão, ele sai a congregar o seu exército, porque a cidade santa ela desce sobre a terra, 1000 anos após os salvos serem levados junto de Jesus para reinar e para julgar. E quando a cidade santa ela desce sobre a terra, Satanás ele convence as pessoas de que eles podem atacar a cidade santa e arrebatar a cidade santa. Eles podem tomar. E nós vimos que quando eles fazem esse intento, quando eles atacam a cidade santa, desce fogo do céu e enxofre. Essa é uma informação muito importante que nós vamos usar esta noite. Uma informação importante a respeito de Apocalipse 21, verso 1. O texto diz: Vi novo céu e nova terra. Acontece que o Apocalipse ele foi escrito no idioma grego, no grego antigo. E nós temos duas palavras para novo em grego. Uma das palavras para novo é neos e a outra palavra é kainos. Identificar o termo correto aqui é muito importante para o nosso entendimento a respeito desta nova terra e novo céu. Muitos creem que Deus ele vai fazer uma terra
completamente nova, que seria uma terra neos. Neos, no grego, seria um novo, inédito, que nunca existiu. Por exemplo, a gente poderia utilizar o exemplo de um carro. Se você vai comprar um carro novo, 0 quilômetro, você estaria comprando um carro neos, um novo, 0 quilômetro. Agora, se você for comprar um carro de segunda mão, você vai comprar um carro novo para você, mas ele não é novo. Ele é um carro que já foi usado de segunda mão. Ele é um carro kainós. Ele é um novo renovado. Né? Se você mandar reformar ele, ele vai ser um novo, renovado, reformado. Ele será um carro kainós. E o termo utilizado no Apocalipse para se referir a novo céu e nova terra é o termo kainós. Isso ensina para nós que nós vamos viver neste mesmo mundo no qual nós estamos vivendo hoje. Os justos ressuscitados e os justos transformados, eles vão viver aqui nesta terra. E Apocalipse ele diz que aqui será tudo novo e tudo purificado. Agora, isso remete a quando Deus ele envia o castigo eterno para Satanás, os seus anjos e os ímpios. O texto diz que é derramado fogo do céu e enxofre. Quando o enxofre ele entra na composição química e se mistura com a água, nós temos o ácido sulfúrico. Nós temos o H2SO4. Nós sabemos hoje que a queima dos combustíveis fósseis, como do petróleo, o óleo diesel, a gasolina, elas liberam metais pesados e liberam enxofre na atmosfera. Esse enxofre, ele vai formar as chuvas ácidas. Nós temos já há várias décadas eventos de chuvas ácidas na Terra. Tanto é que nas plantações, para se fazer plantações, é preciso corrigir a acidez do solo, porque essa chuva que cai do céu, ela não é uma chuva pura, ela contém metais, ela contém enxofre, ela contém ácido sulfúrico. Agora, quando Deus enviar fogo do céu e enxofre, nós vamos ter aqui na terra um fogo misturado com ácido sulfúrico que vai purificar todas as coisas. Todas as coisas elas serão derretidas, elas serão queimadas, purificadas. Já não haverá memória delas. Nós veremos isso mais adiante. Então, nós temos que esta terra será o eterno lar dos salvos. Será um mundo perfeito. Vai ser como um novo jardim do Éden, só que um novo jardim do Éden eterno. Ele será perfeito. Nós vemos que lá no Gênesis, Adão e Eva, eles não usavam roupas. Por quê? Porque o tempo, a temperatura era perfeita. Não havia frio, não havia calor. Eles viviam em um mundo em que o clima era perfeito. Também não havia perigo. Não havia perigo para eles, porque tudo era muito perfeito. Hoje nós vivemos em um mundo em que existem montanhas altíssimas, existem penhascos perigosos, a natureza oferece risco para as pessoas. Nem sempre foi assim. Com o advento do pecado no mundo, este mundo se tornou um mundo perigoso, um lugar perigoso. Quando do dilúvio houve grandes terremotos, o dilúvio transformou a crosta terrestre. Então nós passamos a ter lugares muito perigosos, penhascos profundos, abismos. O mar ele se tornou um mar revolto e nós corremos riscos constantemente aqui na Terra. Essa terra, esta
que será o eterno lar dos salvos, vai ser um lugar perfeito, sem riscos, vai ser um lar de eterna felicidade. Nós temos uma profecia lá em Isaías, no capítulo 65, e é importante nós falarmos aqui a respeito de profecias. Nós temos dois tipos de profecias na Bíblia. Nós temos a profecia clássica e nós temos a profecia apocalíptica. Em algumas profecias, nós podemos encontrar os dois elementos. O livro de Isaías, no capítulo 65, ele é um exemplo muito perfeito para isso que nós estamos falando. Ali nós encontramos a profecia clássica. E o que é a profecia clássica? É uma profecia que é aplicada ao tempo do profeta. Ele é aplicado dentro do contexto histórico em que vive o profeta. Então, nós vamos ver esse texto agora e nós vamos ver o que Isaías ele vislumbrou do novo céu e da nova terra. Veja que essa visão da nova terra não é uma visão que foi dada somente a João no Apocalipse. João, inclusive, ele usa muita da terminologia usada ali em Apocalipse, ele vai retirar de diversos textos do Antigo Testamento. Vamos ler Isaías 65, a partir do verso 17. O texto vai dizer assim, Deus falando por meio do profeta Isaías. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Veja que é o mesmo texto usado por João. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Veja que as coisas que nós temos aqui nesta terra, elas já não haverá lembrança delas. É interessante observar que os acontecimentos que tiveram lugar em um passado de 3, 4 mil anos atrás, elas são possíveis de se revivê-las, de saber o que aconteceu através da arqueologia. A arqueologia, ela desvenda, ela desenterra o passado da Terra e nós podemos ter um vislumbre das coisas que aconteceram na antiguidade, dos povos que existiram, das culturas, de como eles viviam. Mas aqui o profeta está dizendo que não haverá mais lembrança, porque a terra ela vai passar por um processo de purificação em que todas as coisas que existiram, a gente não vai ter essa capacidade de revivê-las. A gente não vai ter a capacidade de rebuscar essa história que passou. O texto é muito claro, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E o texto continua dizendo, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Esse texto de Isaías, até este versículo 19, ele é um texto que se refere tanto ao tempo do profeta, quanto ao tempo escatológico, ao tempo do fim. Veja que dá para perceber que o texto ele cabe muito bem com o que João também falou. Mas vamos continuar vendo o texto de Isaías, a partir do verso 20, ele continua dizendo, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Nós observamos que neste trecho do texto, a aplicação só pode ser feita para o tempo do profeta, porque nós sabemos que no novo céu e na nova terra,
a vida será eterna. Então, este texto ele não se aplica escatologicamente ao que nós estamos falando. Continuando, o texto diz: e edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Agora, esta parte do texto, ela é perfeitamente aplicável ao novo céu e à nova terra. E esse texto aqui, ele está ensinando para nós que nós viveremos eternamente no novo céu, na nova terra, e eu vou me referir agora somente à nova terra, porque nós, não sei se a gente vai estar voando, mas nós estaremos aqui nessa terra com certeza. Esse texto ele explica para nós que nós não estaremos ociosos aqui na terra, que nós teremos trabalho sim, que nós teremos coisas para fazer. Aqui diz que nós plantaremos vinhas e comeremos do seu fruto. O texto continua dizendo: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então, nós seremos lavradores e edificadores, e nós vamos edificar casas, e nós habitaremos dessas casas. Nós vamos ter aqui um ambiente de justiça social. Essa justiça social que nunca na história da humanidade foi conseguida. Tudo que o homem idealizou para haver justiça social aqui nesta terra sempre foi utópico. Nunca, até passou pela cabeça de diversos pensadores, mas nunca chegou a se alcançar justiça social. Pelo contrário, o que nós vemos é uma injustiça social, discriminação, pessoas que têm muito e muitos que têm pouco. Mas na nova terra, Deus mesmo, Ele promete que aquilo que nós fizermos, a obra das nossas mãos, nós desfrutaremos e viveremos felizes e alegres. E teremos essa sensação de justiça, porque nós temos um Deus justo. E nós viveremos em um mundo justo. E o texto de Isaías continua falando: não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha só que maravilha esse texto. Isso me faz lembrar do profeta Daniel. O profeta Daniel, quando ele estava clamando a Deus, e ele recebeu a profecia das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs, ele estava orando, e no momento em que ele estava orando, Deus enviou o anjo para dar sentido à profecia, para explicar para ele. E esse texto está dizendo assim: antes que clamem, eu responderei, e estando ainda falando, eu os ouvirei. Veja, nós temos um Deus que ouve as nossas orações. E isso é maravilhoso demais. Você saber que você não está falando palavras ao vento, mas você está falando a alguém que está ouvindo, alguém que se preocupa com você. Isso é muito maravilhoso. E não é qualquer pessoa que está ouvindo a sua oração, mas sim um Deus todo-poderoso e cheio de bondade. Um Deus que quer o seu bem, que quer o meu bem. O texto ainda continua dizendo: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então o profeta Isaías está dizendo que já não haverá mais maldade. Os animais, eles foram projetados por Deus para serem os nossos companheiros. E nós vamos poder conviver com os animais. Imaginem só, você poder conviver, fazer carinhos em um tigre, em um leão, você poder subir nas costas de um elefante e ele ser manso e nunca te fazer mal.
Imagine a alegria que é, para quem gosta de animal, poder conviver com esses animais. O texto ele fala que o leão comerá palha como o boi. Então nós teremos e sabemos que os animais na nova terra, eles vão ser herbívoros. E por que é que eles vão ser herbívoros? Porque não haverá mais morte. O animal, ele não vai poder matar outro animal para comer. Porque isso não é projeto de Deus. Deus, ele não projetou os animais para a carnificina, mas para serem companheiros, para serem os nossos companheiros. Então, os animais, eles vão comer palha. E nossa alimentação, assim como foi projetada por Deus, lá no Gênesis nós temos que tudo que nós devemos comer deve ser vegetariano também. Deus, ele nunca foi propósito dele de que nós comêssemos a carne de animais, porque nunca foi propósito de Deus que a sua criatura fosse morta para alimentação. Então, Deus ele vai preparar para nós um Éden restaurado, cheio de coisas maravilhosas, e o nosso paladar vai ser restaurado, para que nós tenhamos prazer na alimentação saudável. E isso é uma maravilha, é um grande, para quem gosta de animal e não gosta de ver o sofrimento dos animais, isso é uma excelente notícia. Então, nós vamos viver como uma grande família aqui nesta terra. Nós vamos ter, na Nova Jerusalém, nós já vamos encontrar os nossos familiares. E aqui, nesta terra, nós edificaremos casas, nós plantaremos vinhas, e nós seremos uma comunidade global, que será como uma família. Nós conheceremos e seremos conhecidos. E Deus mesmo, Jesus, ele estará conosco. Estaremos sempre, para sempre, com Jesus, o Rei do Universo, com toda a sua sabedoria. Imaginem, você estar em um lugar onde está a presença de Jesus Cristo, e aquelas suas dúvidas íntimas, aquelas suas dúvidas a respeito do universo, a respeito das coisas da natureza, de coisas que você nunca entendeu e sempre você sonhou saber a resposta, você vai poder ter o contato direto com o dono da sabedoria. Jesus Cristo, ele tem todo o conhecimento do universo, porque ele é o Criador. Nós vamos poder tirar tudo que é de dúvida, nós podemos tirar com ele, porque lá em João, capítulo 1, verso, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se todas as coisas foram feitas por Jesus, existe alguma dúvida que ele possa deixar de tirar de nós? Com aquele coração bondoso, com aquele coração cheio de amor, nós vamos estar na presença dele. Um Deus acessível, um Deus que está desejoso de abraçar a cada um de nós. E nós temos uma promessa em Apocalipse 21, verso 4. O texto diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso que nós estamos vivendo aqui nesta terra são as primeiras coisas. E as primeiras coisas, elas hão de passar. E há de ser que a volta de Jesus irá sanar todas as nossas dores. Não haverá mais separação, já não haverá mais despedida. Nunca mais teremos que levar um parente para o cemitério. Nunca mais teremos que dizer adeus a um ser querido, a um ente querido, a um pai, a uma mãe, a um irmão.
já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. As dificuldades, as maldades, as injustiças, as misérias dessa vida passaram, ficaram para trás, ficaram na terra que foi destruída, desolada, mas na nova terra, essas coisas não terão lugar. A saudade já não existirá mais. Saudade é uma palavra que nós sentimos no nosso coração. Saudade é uma palavra que só existe em português. Mas na nova terra, essa palavra ela não existirá em idioma nenhum mais. Falando em saudade, quem vai matar a saudade dos seus filhos queridos é Deus. Porque Deus, desde que o pecado entrou nesse mundo, ele nunca mais pôde ter contato pessoal com aqueles que ele tanto ama. Deus criou Adão e Eva e os colocou num jardim, porque ele amava Adão e Eva, porque ele amava a sua criatura. E o texto da Bíblia diz que a cada atardecer, Deus vinha ter com Adão e com Eva. E depois do pecado, eles foram expulsos do Éden. E eu fico imaginando a imagem de um Deus desolado, porque a cada atardecer, ele já não podia estar mais na presença daqueles queridos que ele criou. Amigo, Deus ele tem saudade de você. Deus ele perguntou para Adão: onde estás? Hoje ele pergunta: onde você está? Por que você se esconde de mim? Eu chamo por você, mas você não me responde. Esse Deus criador, e o salmista ele vai dizer lá no livro de Salmos que ele nos conhece desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ele acompanha o nosso crescimento. Ele acompanhou quando você nasceu. Ele acompanhou quando você chorou. Ele acompanhou quando você teve dificuldades e escolhas difíceis. Ele te acompanhou na puberdade. Ele te acompanhou quando você fez escolhas para o seu casamento. Ele te acompanhou em cada etapa. Só que você não percebeu. Esse Deus que está prestes a vir, que está prestes a transformar tudo, ele está com saudade de você. E ele está perguntando hoje: onde está você? Por que você não escuta mais a voz do Espírito Santo a falar no seu ouvido? Eu fico imaginando a saudade desse Deus. Eu tenho muitas saudades de Deus também. Porque esse Deus, eu consigo conversar com Ele. Eu consigo falar com Ele em oração. Mas eu não consigo abraçá-lo. E eu tenho saudades. E eu tenho desejo de viver em um mundo onde haja justiça. Porque a injustiça desse mundo já deu. Já não passa mais pela garganta. Um mundo de maldade, um mundo de injustiça. Depois do pecado, Deus ele não pôde mais ter com Adão, porque o pecado ele afasta a presença de Deus, não porque Deus ele quer se afastar, mas é assim que funciona a natureza. Quando você acende uma luz, as trevas se afastam, e Deus é luz, e o pecado é trevas. Então, desde aquele momento, Deus ele não pôde mais ter conosco de forma presencial. Mas na nova terra,
nós vamos estar na presença de Jesus. Eu quero fazer uma pequena recapitulação, porque nós chegamos ao fim do nosso estudo. O que é que nós aprendemos sobre tudo o que nós estudamos aqui no Apocalipse? Eu falo tudo, mas eu fiz uma pequena recapitulação, mas ali não está tudo. Existem coisas que estão faltando, porque nós aprendemos muita coisa nestas semanas que nós passamos juntos estudando. Nós aprendemos uma das coisas importantes que você deve levar e guardar do Apocalipse. O Apocalipse apresenta para nós que haverá um juízo. E esse juízo, ele já começou. Nós estudamos que existem livros no céu, onde estão registradas as nossas obras, onde estão registradas as coisas que nós fizemos, e é através desses livros, dos registros desse livro, que nós seremos julgados. Se você tem um pecado, e você se arrepende e confessa, esses registros que estão lá no céu, eles são apagados, porque assim é Deus. Deus, ele diz que ele pega aquele pecado confessado e ele joga no fundo do mar, nas profundezas do mar. E as nossas obras, elas permanecem. É por isso a importância de estarmos em constante comunhão, em constante oração com Deus, porque nós pecamos todos os dias e nós precisamos dessa redenção todos os dias. Nós precisamos apagar os registros maus todos os dias. Então, haverá um juízo. E o tema principal do Apocalipse e do Novo Testamento é: Jesus voltará. E essa é uma excelente notícia para todos os salvos de todas as eras, mas é uma péssima notícia para aqueles que não aceitaram a luz do Evangelho e que não viveram conforme a luz que receberam. Haverá um selamento. Isso nós estudamos e nós aprendemos. O selamento, ele tem a ver com os mandamentos de Deus. Nós estudamos a respeito disso, eu não vou me aprofundar, só quero fazer uma recapitulação aqui. Mas haverá um selamento. E nesse selamento, nós entendemos que existe uma marca, a marca da besta. Porque Satanás, ele é desmascarado no Apocalipse. E nós percebemos que ele usa instrumentos humanos, ele usa poderes terrestres para arrebatar e para enganar as pessoas. É por isso que há necessidade de um selamento, porque existe uma necessidade de retornar às verdades bíblicas e a reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Por isso, Deus, ele nos deu os seus mandamentos para que nós vivêssemos por ele. Nós vimos e aprendemos que os mortos, os salvos mortos, eles ressuscitarão. Os vivos, eles serão transformados quando da vinda de Jesus, e eles juntos seremos arrebatados nos céus. Nós aprendemos no capítulo 20 de Apocalipse de que haverá mais perdidos do que salvos. Porque em toda a história da humanidade, sempre os salvos, sempre o povo de Deus, ele é a minoria. Mas o Apocalipse, ele traz uma notícia aterradora, porque ele menciona que os salvos, eles são milhares de milhares, e são em grande número. Mas os perdidos, eles são como a areia do mar. Isso é uma coisa que você deve guardar no seu coração. E você deve orar todos os dias para que você esteja do lado dos salvos. Nós aprendemos que os salvos, eles irão para a Nova Jerusalém. Deus, ele prometeu que ele está preparando um lugar para nós. E esse lugar que ele está preparando se chama Nova É uma cidade magnífica. Nós estudamos as suas características
na semana passada. É uma cidade esplendorosa, que nenhuma outra se compara. Ela tem 540 quilômetros de largura, ela tem 540 quilômetros de comprimento, e é uma cidade que tem 540 quilômetros de altura. Nessa cidade cabem 8 vezes a atual população mundial. É uma cidade magnífica, preparada por Deus para aqueles que aceitaram o Evangelho. Nós aprendemos que Deus ele vai criar novos céus e nova terra, e que a terra na qual nós viveremos pela eternidade, onde estará o jardim do Éden, onde estará o trono de Deus, de onde sairá o rio da vida, de onde lugar onde estará a árvore da vida, cujo fruto nos dará vida eterna. Ela estará aqui nesta terra renovada, purificada pelo fogo e pelo enxofre. E o mais importante que nós aprendemos, Jesus ele ensina que para nós estarmos salvos do engano e prontos para viver em Nova Jerusalém e na nova terra, é necessário nascer de novo. Jesus ele disse quando ele esteve aqui com Nicodemos, é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo significa que se você entendeu a mensagem, se você aprendeu e se essa mensagem tocou o seu coração, você precisa ser batizado. Jesus ele afirma que aquele que não se batizar, ele não poderá entrar no reino dos céus. E nós aprendemos que esse batismo, ele é necessário. E esse batismo, ele tem uma forma de ser feita. Jesus Cristo, ele é o nosso modelo e ele é o nosso exemplo. E quando ele foi batizado por João Batista, ele foi sepultado nas águas. O batismo pelo qual todos devemos passar é o batismo por imersão. Em nenhum momento na Bíblia é falado de algum batismo que é feito por aspersão ou qualquer outro tipo de batismo. Não. O batismo, ele tem um simbolismo específico. Jesus, ele morreu por nós. Da mesma forma, nós precisamos morrer para esta vida de pecado. E nós precisamos ser sepultados nas águas. E nós devemos renascer. Renascer para uma vida espiritual. Abandonar a antiga vida carnal e adotar uma vida espiritual. Essa vida espiritual, após o batismo, ela só é possível ser vivida porque quando nós somos batizados, é derramado sobre nós o Espírito Santo, e é Ele que nos permite, e é Ele que nos habilita a viver como herdeiros do reino dos céus. E neste momento, a Bíblia, o Apocalipse, Jesus ele te convida a participar desse batismo. Eu sei que este tema que nós estudamos, ele já tocou o teu coração. E agora Jesus ele faz um convite solene. É hora, é chegado o momento de escrever de uma vez o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E isso passa pelo batismo. Eu oro neste momento e eu continuarei orando para que você considere se batizar. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo em um outro momento que não agora, e que você seja tocado pelo Espírito Santo. Eu peço a você que, se você tem esse desejo de se unir ao povo
de Deus ao remanescente, aqueles que serão levados nas bodas do Cordeiro, que você deixe uma mensagem. Este vídeo, ele ficará disponível no Facebook e também no YouTube. Se você tem o desejo no seu coração, deixe seu comentário, nós vamos te procurar, nós vamos estudar juntos, e se for do desejo do teu coração, nós levaremos você para que você seja batizado. Se é desejo do teu coração, não apague o Espírito, não ignore esse Espírito Santo que está tocando a tua mente, que está tocando o teu coração. Jesus Cristo, Ele está convidando, e Ele está desejoso, e Ele está com saudade de você. E nós encerramos agora o estudo do Apocalipse com esta mensagem: busque uma igreja. Nós estaremos esperando por você, com os braços abertos, porque nós somos chamados de irmãos, porque essa família ela precisa crescer, porque é o desejo de Jesus. E nós estaremos esperando por você. Que Deus abençoe. E nós vamos, neste momento, vamos encerrar o estudo do Apocalipse. E eu convido a todos que fiquem de pé. E que o Espírito Santo, ele desça sobre a sua igreja. E que ele desça sobre você, onde quer que você esteja. E que ele te conduza a toda a verdade. E que ele te conduza às águas. E que o teu nome esteja escrito nos livros celestiais. Baixe sua fronte, feche seus olhos, pense em Deus, vamos orar. Amado Deus, estamos aqui porque quando o Senhor subiu para os céus, momentos antes o Senhor disse: ide e fazei discípulos e ensinai todas as coisas que vos tenho ensinado. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui, Senhor. Nós temos estudado a Tua Palavra e nós não colocamos nenhuma verdade, nenhuma coisa que não esteja escrito no Teu livro, que o Senhor nos deixou como revelação. E neste momento em que estamos encerrando este estudo, eu peço a plenitude do Espírito Santo sobre o Teu povo, Pai. Eu peço que esse Espírito maravilhoso alcance a cada estudante do Apocalipse e que ele transforme, que ele incomode, que ele queime o coração, para que vidas sejam entregues aos Teus pés, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor esteve conosco desde o primeiro estudo e o Senhor continuou conosco até o último, porque é Teu desejo e é o Teu plano salvar pessoas para que elas conheçam os enganos e conheçam os caminhos que levam à salvação e à Tua santa cidade, Pai. Neste momento eu entrego todos os estudantes da Bíblia em Tuas mãos. Eles estão sendo colocados neste momento no Teu trono de graça. Que o Senhor cuide deles, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra. Obrigado porque nós tivemos um tempo favorável. Obrigado, Pai, porque o Senhor escuta nossas orações e o Senhor há de completar a boa obra que o Senhor começou no coração de cada um. Em nome do santo nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Querido estudante da Bíblia, eu me despeço de vocês e com o coração cheio de alegria. Eu espero que esse estudo tenha sido relevante para a sua vida. Eu espero que você tenha aprendido coisas novas e que o Espírito Santo te conduza a estudar ainda mais a Bíblia.
Porque o que nós fazemos aqui se trata de conhecer a verdade. E a verdade, ela precisa ser buscada. Jesus Cristo, certa vez, ele disse que a verdade, ela é igual a um tesouro muito precioso que precisa ser desenterrado, que precisa ser buscado. Que você continue buscando esse tesouro e que ele faça diferença na sua vida, que ele possa te transformar. Esse é o nosso desejo. E eu vou terminar dizendo, como sempre termino o estudo do Apocalipse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe.